Olá a todos, eu sou Thalita Zanelato, coordenadora do Comitê de Segurança Pública da ABINDE, e é com enorme satisfação que eu dou boas-vindas a você aqui no canal ABINDecast. Esse é o nosso programa de estreia, o que é um super desafio. E já chegamos com a missão de debater oportunidades e desafios que moldam o futuro da nossa indústria nacional de segurança e defesa. E para este primeiro episódio, trouxemos dois convidados de peso e com experiência larga no mercado. Recebemos hoje aqui o Dr. Edivaldo Novaes, assessor de segurança pública. Seja muito bem-vindo, Dr. Novaes. E também contamos com a presença do CEO da Protecta, Vitor Galo. Seja muito bem-vindo, Vitor. A gente começa hoje com um bate-papo importante para entender como que a indústria nacional vem enfrentando desafios e vem enxergando oportunidades dentro do setor. Vou começar com você, Vitor. A Protecta tem uma grande participação no setor de solução balística, né? Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como você chegou na Protecta, como que você vê a Protecta antes e agora e o setor de segurança pública inserido dentro da Protecta. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, é um grande prazer estar com nomes de peso na mesa, né? Eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade de estrear esse programa aqui, né? Que é o ABINDcast. Falando um pouquinho de mim, né? Eu tô no setor de defesa e segurança vai fazer 17 anos, tô na Protecta há 10 anos, né? A Protecta tem 15 anos de vida, né? É uma empresa razoavelmente nova, né? Mas é uma empresa que foi concebida, que nasceu dentro de uma indústria de autopeças do grupo do qual a gente faz parte. A princípio fabricando tecidos à prova de balas, né? E eu assumi a empresa em 2016, assumi a empresa não, né? Assumi uma das áreas em 2016, e o meu grande desafio foi estruturar toda a área de licitações, toda a área comercial, o desenvolvimento dessas áreas, e buscar o posicionamento da Protecta, né? No setor de segurança, no setor de defesa, que até então era um setor que o Brasil dependia muito, né, de produtos e tecnologias internacionais, e eu sempre vislumbrei muitas oportunidades dentro com a nossa tecnologia local, a abrangência, né, dessa tecnologia nacional dentro do contexto de segurança pública. Hoje a Protecta figura entre uma das principais empresas de proteção balística do Brasil, e a gente entende também que da América Latina, né, protegendo aí mais de 5 milhões e meio de vidas todos os dias com as nossas soluções. E eu entendo que foi e tem sido um grande desafio, né? Construir essa marca, essa história, construir esse legado que lá atrás, quando eu entrei na empresa, nós tínhamos 46 funcionários, e esse ano estamos fechando o ano com 679 Maravilha. pessoas empregadas, né? Dentro de uma indústria brasileira, dentro de uma indústria paulista, né? E se destacando na nossa cidade, lá em Itaquaquecetuba, que é onde a nossa planta está, se destacando como uma empresa que recolhe quase 1/4 dos impostos do município. Então isso é motivo de muito orgulho, né? Estar aqui, estar falando de Brasil, estar falando de tecnologia, estar falando de defesa e principalmente de segurança pública, que é uma área sensível e uma área super importante para o nosso país. E o senhor, Dr. Novaes, pode falar um pouquinho a respeito da sua história? Acho que tem muita história para contar, né? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui no ABINDcast com a senhora, com o Vitor. E sem dúvida nenhuma, né, quando a gente vai ficando com mais idade, a gente vai ficando também com mais história, né? Cabeça branca, cada vez mais história. E eu estava relembrando aqui que eu passei 5 anos pelo Exército Brasileiro, eu fiz CPUR, fui oficial R2, fiquei na ativa por algum tempo. Então eu tive a oportunidade de ficar 5 anos como oficial do Exército. E depois disso passei pela Polícia Rodoviária Federal por 1 ano e meio e pude entrar na Polícia Federal, inicialmente como agente e depois como delegado. Eu
fiquei na Polícia Federal quase 23 anos da minha vida. Então, minha carreira, ela foi mais de 30 anos no serviço público, passando tanto pelas Forças Armadas como também pelas forças policiais. E mais do que isso, ou seja, nesses meus 22 anos de Polícia Federal, eu tive a oportunidade também de 11 deles, pelo menos, estar em secretarias de segurança. Eu fui subsecretário de Segurança no estado do Rio de Janeiro por 10 anos, junto com o secretário Beltrame. Então, nós estivemos lá acompanhando e participando de todos os grandes eventos que o Rio de Janeiro teve de 2017, de 2007 até 2016, começando lá com os Jogos Pan-Americanos e fechando com os Jogos Olímpicos, né, de 2016. E depois disso pude ser secretário de Segurança no Distrito Federal, 2017, 2018, até completar o meu tempo e me aposentar do serviço público e vim para a iniciativa privada. Então, eu posso dizer que a minha experiência ela é bastante eclética, né? Ou seja, já esteve em todos os cenários ali, exatamente, como policial linha de frente, também como gestor público, né? Exatamente, e não só a nível federal, mas também a nível estadual. Então, com isso eu consigo ter uma visão bastante grande do sistema e isso me dá facilidade para algumas coisas, né? Então eu acho que isso é um diferencial bastante grande e é uma experiência aqui difícil, Rio de Janeiro, né? Porque a segurança pública é peculiar em relação a outros estados do nosso país, né, doutor? É fato, é fato. O Rio de Janeiro, infelizmente, para o bem e para o mal, é hors concurso, né? Tem uma situação bastante típica. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro e vi nos últimos 60 anos o que aquele estado como era e como ele se tornou hoje, né? Pensando um pouco nessa perspectiva que o senhor tem de gestor e presente dentro da secretaria, dentro de secretarias de segurança pública, o que a gente pode imaginar na sua perspectiva de desafios para o setor de segurança? O setor ele tem uma série de desafios, né? Mas o maior deles é a gente conseguir, na área de segurança, termos a mesma prioridade e a mesma visão que o setor de defesa já conseguiu, né? O setor de defesa, culturalmente, as Forças Armadas têm uma visão bastante nacionalista no que diz respeito ao desenvolvimento de toda a base industrial de defesa e segurança. Para as Forças Armadas, em geral, é bastante claro a necessidade de uma indústria forte, né, para o país. E, infelizmente, isso na área de segurança, como ela é muito mais pulverizada, é mais difícil você ter essa cultura, né? Então, na realidade, os policiais, sejam eles da União, sejam eles dos estados, infelizmente eles acabam ficando muito mais preocupados com o dia a dia, ou seja, a confusão do dia a dia, aquele turbilhão, te ocupa muito mais e dá muito menos espaço para que você possa buscar soluções de médio e longo prazo. Infelizmente, os policiais estão sempre apagando incêndio. Todo dia você tem uma confusão e quando você tem as necessidades logísticas, via de regra, elas são muito mais prementes e muito mais imediatas do que as da área de defesa. E você, Vitor, qual é a sua perspectiva desses desafios do setor de segurança pública? Primeiro, eu acredito que, sob a perspectiva tecnológica, né, a gente como empresa, e eu principalmente que gosto muito de ouvir, né, o que o mercado sente falta, o que o mercado precisa, eu acho que o desafio tecnológico, ele está aí para todo mundo, para todas as empresas, né? E nós, no contexto da nossa empresa, o nosso desafio é sempre estar avançando em inovação, avançando em soluções, né? Em entregas de soluções melhores e soluções que atendam às necessidades específicas da segurança pública e da defesa, né? A proteção balística, ele é um produto que muitas das vezes ele é dual, né? Então ele serve tanto para defesa quanto para segurança, mas a gente tem se destacado, né, como líder desse mercado, entendendo
qual que é a necessidade de cada uma das forças e tentando, né, traduzir essa necessidade em produtos mais eficientes, mais confortáveis, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né? E eu acho que a indústria também tem um desafio regulatório, né? A indústria nacional, a indústria brasileira tem um desafio regulatório que eu acho que é problemática para todas as indústrias que atuam nesse nosso setor, né? Seja com a entrada de produtos estrangeiros sem uma regulação certa, seja por compras mal desenhadas, né? Mas eu acho que a regulação, se a gente olhar no timeline, né, no histórico da regulação aqui no nosso país, a gente hoje já está num patamar que avançamos bastante, né? Então, eu entendo que esses desafios, eles estão aí e nós temos que ser os protagonistas, né, dessa história para tentar mudar e tentar sempre melhorar essas problemáticas, transformar essas problemáticas em oportunidades. E eu acho que a Bindi, ela congrega, né, empresários, congrega segurança pública, né, tomadores de decisão, stakeholders, para exatamente chegarmos num ponto ótimo para todos os lados. Falando um pouquinho, pegando um pouquinho ali um gancho seu, Vitor, de você ter falado de compras mal desenhadas, eu acho que sob o aspecto de quem vem aqui na linha de frente, né, do dia a dia do setor de aquisições, eu diria que há, na verdade, uma falta de conhecimento ou uma falta de pleno diálogo com todas os setores que são demandados para desenhar uma licitação. Então, eventualmente, a gente precisa de uma presença mais importante, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, que é a responsável por fazer ou dar toda a assessoria, ou a Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral da República, que possa dar um suporte um pouco maior, e os tribunais de contas também, no desenho, por exemplo, de uma aquisição estrangeira e de uma aplicação, de uma equiparação de preços entre nacionais e estrangeiros. Acho que talvez a falta, talvez, essa junção, né, sobre esse melhor aspecto, esse melhor diálogo entre os órgãos responsáveis pela demanda, os órgãos responsáveis por desenhar, eventualmente, o termo de referência, e os órgãos responsáveis por fazer, dentro do termo de referência, uma assessoria tributária importante, uma assessoria jurídica importante, para melhorar essa isonomia concorrencial clara, né, entre nacionais e estrangeiros, né? A gente teve um painel importante dentro da ALAAD, né, na última ALAAD, e pegando também um pouco o gancho do Dr. Novas, a gente escutou da doutora Heloísa, né, que na época era a presidente acho que era Concesp, a doutora Heloísa Brito, da Bahia, não me recordo. Isso. Do CPC. Do CPC, isso, perfeito. Obrigada. De polícia. Chefe de polícias, isso. E ela disse pra gente que um dos desafios que ela sempre vê presente é que sempre há uma necessidade de adaptação do produto de defesa para o produto de segurança pública. Nada é feito ou nada é direcionado para o setor de segurança pública. Vocês entendem que isso tem melhorado ou o que falta para a gente chegar nesse direcionamento mais ideal e desse diálogo de desenvolvimento de tecnologia? Eu vou voltar só um pouquinho na questão justamente da dificuldade de se escrever um termo de referência. Perfeito. Ou qualquer coisa que seja. Que, infelizmente, a gente tem esse problema, sim. É óbvio que isso decorre, às vezes, da dificuldade de pessoal que o serviço público tem, infelizmente, né? Ou seja, você às vezes consegue, isso é fácil para estados grandes como São Paulo, Rio, Minas, Distrito Federal, mas certamente estados menores têm mais dificuldade em ter pessoal capacitado.
E o que a gente não pode esquecer também é que a velocidade de desenvolvimento da tecnologia ela é absurda, ou seja, o tempo que a gente leva, enquanto a gente leva para desenhar um termo de referência, para escrever, certamente já saiu uma ou duas gerações novas de produto. Então, a velocidade de desenvolvimento ela é muito maior do que a velocidade que o serviço público leva para conseguir comprar alguma coisa, né? Então a gente tem, infelizmente, e isso é uma dificuldade muito grande, e em especial com o desenho de compras do nosso país, ou seja, uma legislação amarrada que, por mais que tenha sido, digamos assim, atualizada agora, da 8666 para 14133, ainda assim a gente tem uma legislação bastante rígida no sentido de aquisições, né? Enquanto outros lugares você tem compras muito mais facilitadas. Então, isso, por um lado, pode ser positivo, né, no ponto de vista de segurança jurídica para o serviço público. Agora, por outro, sem dúvida nenhuma, tem também várias dificuldades para esse próprio serviço público, que tem uma burocracia muito grande para aquisições, né? Mas, de qualquer maneira, o fato é que o mercado de defesa em relação ao mercado de segurança, existe realmente muita adaptação, né? Ou seja, a segurança pública, ainda hoje a gente não tem aqui, por exemplo, veículos específicos para a polícia, né? Os carros, na realidade, que a polícia usa são carros adaptados, são carros civis adaptados para o uso policial, né? Enquanto em outros lugares a gente já vê veículos desenvolvidos especificamente para as polícias. Mas é claro também que aí a gente tem as quantidades que a gente está falando são outras, os recursos existentes são outros, e também a gente precisa lembrar que sempre que a gente faz algum tipo de comparação nesse sentido, a gente obviamente só olha para frente e para cima, a gente só olha para aqueles países que estão numa situação melhor do que a nossa, né? Ou seja, quando a gente olha um pouquinho para trás também, a gente vê que ainda assim a gente está melhor. Avançamos bastante, estamos melhor que a grande maioria dos países no mesmo padrão que o nosso. Mas o mais importante, eu acho que a gente não pode parar, né? Avançamos até aqui, sem dúvida, mas temos que continuar fortes, né, e corajosos para continuar avançando, né? Eu acho que colocando o lado da indústria, né? Seja a indústria internacional, a indústria estrangeira, seja a indústria local, eu acho que a falta de um planejamento claro dos órgãos, né, de segurança pública, de um orçamento plurianual que possa garantir para as indústrias o investimento, né, que os órgãos vão fazer, né, de maneira muito clara, isso acaba inibindo a indústria de se desenvolver, né, de procurar desenvolver produtos específicos para determinada área, por exemplo, da segurança pública, né? Não é o caso da nossa empresa, porque a nossa empresa ela sobrevive da segurança pública. Então, os produtos que por nós são desenvolvidos são principalmente desenvolvidos para a segurança pública. Mas eu acho que um orçamento plurianual, os fundos, né, o Fundo Nacional de Segurança Pública, no meu ponto de vista, foi um divisor de águas, né, para orçamento, para a segurança pública no nosso país, né? Mas eu sinto que falta uma abrangência um pouco maior no Fundo Nacional, principalmente para as prefeituras, né? O Brasil, que tem mais de 5 mil municípios e muitas guardas municipais, né, espalhadas aí por todo o país, ainda falta muito um orçamento claro, um orçamento dedicado, né, para essa ponta, né, que são as guardas municipais. Então, eu acho que a minha leitura é um pouco disso daí que está faltando. Eu ia falar exatamente, era essa minha próxima pergunta, o que vocês entendem que está faltando nesse ecossistema em termos regulatórios, em termos de apoio governamental, para que a gente possa melhorar ou impactar positivamente a indústria? Pois esse gancho foi fantástico do Vitor, porque eu fiquei pelo menos nos últimos 10 anos meu no serviço público, foi justamente como gestor e adquirindo bastante coisa, não só em função dos grandes eventos, mas também das necessidades diárias da polícia, né? Ou seja, eu tive a oportunidade de estar à frente do projeto do Centro Integrado de Comando e Controle lá do estado do Rio de Janeiro, desde a ideia até o desenho da planta, passando pela obra, pela montagem interna e pela operação.
Então, a dificuldade realmente de recursos, ela é enorme, ela é enorme. E olha que na época, como em função dos eventos, nós tínhamos bastante recursos no Rio de Janeiro. Mas as peculiaridades de cada recurso, a finalidade, era tudo muito amarrado, né? E a gente não tinha naquela época ainda um Fundo Nacional de Segurança Pública, até 2016. Então, o que acontecia? Essa foi uma discussão e uma briga muito grande do CONSESP, que é o Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública, e que acabaram conseguindo alguns anos depois, e é o que a gente tem até hoje, um Fundo Nacional de Segurança Pública relativamente pequeno ainda, bastante modesto, mas iniciou-se alguma coisa nesse sentido. Só lembrando que a gente tem, para educação e para saúde, nós temos verbas constitucionais garantidas, ou seja, esses dois setores sabem exatamente o que tem de recurso esse ano, sabem o que vão ter ano que vem, sabem o que vão ter daqui a 5 anos. Né? A segurança pública não tinha isso, aliás, continua sem ter, porque o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele ainda é relativamente modesto. Então fica muito difícil para as polícias poderem se programar, principalmente a médio e longo prazo, né? Porque você às vezes tem um recurso hoje, mas você não sabe se vai ter esse recurso daqui a 2 anos. Então você às vezes é obrigado a fazer aquisições em função do orçamento que você tem naquele momento, naquela hora. Senão, se você perde aquele recurso, está arriscado a não ter nenhuma coisa nem outra. Né? Então, infelizmente, essa falta de regularidade, essa falta de destinação e de montante fixo para a área de segurança, isso sem dúvida nenhuma atrapalha e muito o planejamento e, consequentemente, a melhoria das aquisições. E o desenvolvimento da indústria também, Sim. né? Porque claro, não, é isso que eu estou falando. Essa sazonalidade, né, do setor faz com que as indústrias de defesa e segurança elas tenham que se calçar de outras operações para conseguir se manter a médio e longo prazo. Isso. Né? E neste exato momento, né, ou seja, hoje nós estamos gravando aqui esse podcast no início de dezembro de 2025, nesse exato momento o Congresso está discutindo financiamento da segurança pública em projetos de lei, né? Ou seja, tomara que a gente consiga, a partir do ano que vem, ter um incremento maior nesse fundo e em eventualmente outros fundos que venham a ser criados, para que a segurança pública possa ter um recurso mais perene e principalmente mais previsível, para que ela possa, em se programando, justamente passar a trabalhar em conjunto com a indústria para desenvolver projetos e programas, né, e produtos específicos, como é o caso que as Forças Armadas já desenvolvem há bastante tempo. Foi assim com o KC-390, por exemplo, né, com a Embraer, sem dúvida nenhuma existem outros exemplos nesse sentido, ou seja, desenvolvimentos feitos em conjunto com o setor público e as indústrias nacionais. Eles possuem núcleos de desenvolvimento desses produtos, né? E o interessante é que eles sempre vêm e sempre buscam um diálogo com o setor, né? E desenvolvimento conjunto voltado para a base industrial, né? E eu acho que como a segurança pública ela é muito pulverizada, falta um pouco dessa concentração, desse diálogo, né? De produtos de tecnologia, produtos que possam ajudar e garantam uma capacidade local de assistência, de suporte, etc. Né? Mas se vocês me permitirem, eu vou colocar de novo o lado da indústria, né? Eu acho que falta também para os industriais, para os empresários, mais coragem e mais persistência também, né? Em que sentido? No sentido de entrar no risco, né, do desenvolvimento, no sentido de investir o dinheiro, né, o seu dinheiro, e acreditar no Brasil, acreditar na segurança, acreditar na defesa. Eu acho que a gente às vezes se coloca numa posição de vítima, mas a gente tem que ser protagonista, né? O problema existe, está na nossa frente. A gente tem que acordar todo dia e enfrentar o problema, né? E falta, no meu ponto de vista, coragem para muito empresário, né? Porque
recurso tem, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja não tenhamos um planejamento, né, muito longo, né, igual eu falei que é um problema, mas também ao mesmo tempo é uma solução. Todos os anos o Fundo Nacional de Segurança Pública não executa 100% dos recursos que ali estão, né? Por quê? Porque falta efetivo na segurança pública, porque falta projetos, né, para contratações, porque às vezes as licitações, por conta da regulação, por conta do processo da própria lei de licitações, ele acaba atrasando uma contratação, atrasando uma licitação de se concluir, mas existe recurso, né, e a gente, no meu ponto de vista, eu falo para toda a equipe sempre, né, a gente tem que se vitimizar menos e erguer as mangas e correr atrás, né? É óbvio que 10 tiros que você dá, às vezes você acerta um. Mas você vai na semana que vem dar mais 10 tiros, você começa a acertar 2, 3. Então, é consistência, né? A gente tem que ser consistente e tem que buscar também, né, as indústrias, buscar acesso à inovação, acesso a financiamento à inovação, né? Não é uma tarefa fácil, né? A gente começou a experimentar dessa água faz 2 anos, mas se você tem um projeto muito bem desenhado, se você tem um projeto muito bem justificado, você acha sim recurso para financiar inovação, você acha sim recurso para criar produto específico para defesa, específico para segurança, seja fundo não reembolsável, seja financiamento com uma taxa que a gente fala que é subsidiada, né, olhando as taxas dos bancos regulares aqui no Brasil. Então, algum tempo atrás a gente achava que isso seria impossível para nós como indústria. Hoje a gente já tem acesso a isso e buscamos isso, criamos um escritório de projetos dentro da empresa para isso, né? E óbvio que a gente entra no risco, óbvio que nem tudo que a gente coloca para desenvolver dá certo, mas inovação é isso, né? É erros e acertos. E o mais importante é conseguir atender a necessidade de quem está lá na ponta, protegendo a gente, né, na nossa sociedade. Falando um pouco desse desenvolvimento de mercado, e considerando a entrada aqui de empresas estrangeiras competindo, criando esse ambiente atualmente, tanto no setor de defesa quanto no setor de segurança pública, como vocês veem e como a gente pode criar um ambiente equilibrado para essa concorrência entre a indústria nacional e os estrangeiros que estão vindo aqui concorrer conosco? Um dos primeiros mecanismos é justamente você conseguir de alguma maneira achar uma justiça em relação ao preço, né? Ou seja, um imposto que eventualmente a gente paga e o imposto que o produto importado paga. Então a gente precisa de alguma maneira equilibrar a balança nesse sentido, né? Relativizando os preços e entendendo o que tem de imposto dentro de cada um desses dois tipos de produtos. E por um outro lado também, a gente tem um instrumento do TLE, né? Ou seja, a gente pode utilizar também o TLE. A única questão é que a gente precisa, de alguma maneira, dar um pouco mais de flexibilidade a ele. Ou seja, o TLE ele hoje está sendo bastante utilizado na área de defesa. Mas para a área de segurança utilizar, isso ainda é um pouco mais complicado, porque você precisa, você acaba só conseguindo utilizar naquilo que é dual, naquilo que tem utilização para defesa, mas também para segurança, né? Para isso é que a gente está fazendo esforço lá junto ao Ministério da Defesa e junto ao legislador, para que a gente possa, de alguma maneira, também incluir um viés de segurança no TLE, né? Ou seja, para que a gente possa também fazer com que a segurança esteja presente no comitê que gerencia isso tudo aí, e a gente possa, de alguma maneira, poder credenciar mais indústrias nacionais voltadas àquelas que são especificamente para segurança e que não são só as duais, para que a gente possa cada vez mais ter indústria nacional credenciada e em condições de disputar os termos de licitação especial que porventura vierem.
É exatamente isso que eu queria abrir um parênteses aqui para quem está nos ouvindo e que nunca ouviu falar do que o Dr. Novaes acabou de explicar aqui, que é o TLE. É uma figura particular, né, de processo de aquisição que iniciou-se, né, pelas Forças Armadas, que é o termo de licitação especial. Ele foi criado pelas forças para facilitar a aquisição de produtos e desenvolvimento de projetos de tecnologia e aquisição desses projetos a partir das empresas estratégicas de defesa, né, e empresas de defesa, assim conhecidas e classificadas pelo Ministério da Defesa. Este instrumento foi franqueado para o setor de segurança pública desde 2020. E esse instrumento ele é pouco difundido, ele é pouco conhecido. O importante dele, fato, doutor Novaes, é que a gente precisa desenvolver melhor o processo de aprovação desses projetos junto ao Ministério da Defesa, né, mas os projetos de aquisição passam pelo Ministério da Defesa e são validados por ele, né, e qualquer órgão de aquisição pode iniciar um projeto lá com eles. Vitor, só ajudando um pouquinho aqui os nossos espectadores a entender. Por isso que eu acho que o diálogo é a melhor ferramenta para nós, né? Esse instrumento, o TLE, ele é de uma legislação, salvo engano, de 2012, né, doutora? Ele começou em 2012. Começou em 2012, mas eu, pelo menos como industrial, percebo que a maturidade do mercado dentro da TLE, ela tá ele tá se maturando agora, né? Há 1 ano e meio atrás e tal. Então, olha o tanto de tempo que o mercado e que os próprios órgãos reguladores levaram, né, para conseguir estruturar alguns TLEs como esses que já aconteceram, né, ao longo dos últimos 2 anos aí. E eu acho que o nosso papel é esse, né? Aproximar, colocar o assunto em voga, trazer o assunto à mesa e dialogar e contribuir, né? Não de forma arrogante, não querendo ensinar ninguém, mas tentar contribuir com a segurança pública para que a segurança pública tome mais conhecimento dessa ferramenta, né? E voltando um pouquinho sobre as indústrias internacionais, as empresas internacionais, né? As estrangeiras, eu, como industrial, mais uma vez, minha opinião é sempre de industrial, eu não sou contra as indústrias estrangeiras. Eu entendo que a tecnologia ela tem que ser plural, a gente tem que ter, o cliente final na ponta tem que ter acesso à tecnologia que ele precisa, né? O que a gente é a favor e o que a gente luta é em cima da isonomia, né? Em cima da justiça. A justiça tributária, e a gente tem conseguido em cima do diálogo, muitas das vezes o diálogo um pouco mais abrupto, né? Que é dentro de peças jurídicas não administrativas, tentar mostrar que muitas das vezes o cálculo, a comparação, né, de uma empresa que recolhe os seus impostos contra uma empresa que não precisa recolher, né, porque ela está vendendo para um ente federativo numa exportação. Isso vai mudar. Falta informação. Isso, né? Vai mudar com a reforma tributária. Graças a Deus, entendeu? Né? Com a reforma tributária agora, todo mundo vai pagar igual. Isso, os importados, inclusive. Isso é mais um avanço, né? Que a gente vai conseguir economizar um pouco de saliva e honorário jurídico para isso. Você, que é advogada, né, não vai gostar muito disso, mas eu que sou industrial, vou reduzir meu budget de honorário jurídico. Mas é isso, né? A gente tem sempre uma luta, né, permanente. A gente está se encaminhando, acho que mais para o final aqui. Eu queria que vocês dessem ali uma perspectiva geral ali do que vocês entendem por importante, entendem por relevante dentro do setor, o que a gente tem que trabalhar bastante para 2026, quais são as suas perspectivas aqui para ambos? Eu acho que a fala do Vitor foi muito feliz quando ele disse na questão da inovação e no sentido de que as indústrias têm que, antes de mais nada, arregaçar as mangas, né, e partir para o seu desenvolvimento e a sua melhoria
cada vez mais, né? Ou seja, independente da questão do mercado, é lógico que isso está muito ligado, a indústria não sobrevive sem venda e, consequentemente, sem o mercado. Mas, independentemente disso, ela tem que ter o caminho dela no sentido de buscar caminhos para a inovação, seja através de financiamentos subsidiados, como ele falou, seja através de órgãos governamentais que existem justamente para essa finalidade. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí, em função dos índices de criminalidade que estão bastante grandes, ou seja, por mais que as polícias tenham evoluído e muito nesses últimos 30 anos, eu posso dizer isso de cadeira, nesses últimos 30 anos todas as polícias brasileiras evoluíram muito, não só as federais, a federal, a rodoviária federal, a polícia penal, como também as polícias estaduais evoluíram bastante, mas infelizmente a criminalidade também evoluiu e muito. Então a gente ainda está longe de conseguir fazer frente ao problema. Da mesma forma que a tecnologia avança e a gente não consegue estar acompanhando o dia a dia dela, a criminalidade é a mesma coisa. Quanto mais a polícia se desenvolve, mais eles vão buscando meios novos e cada vez mais criativos para continuarem sobrevivendo nessa ilicitude, né? Mas, de qualquer maneira, a indústria precisa fazer o seu papel e o governo precisa fazer o dele, ou seja, a gente precisa ter mais recursos, é isso que, de certa forma, está sendo discutido no Congresso Nacional, e a gente espera que isso chegue a um bom termo e isso possa fazer com que as polícias tenham condições de cada vez mais se programarem e com recursos suficientes para poder fazer frente à criminalidade que, infelizmente, tá conseguindo vencer nesses últimos 30 anos. Vitor. Engasguei, desculpa. Bom, do lado de cá, o que eu entendo, né? A gente viaja bastante, né? Em muitas feiras, seja de defesa, seja de segurança. Eu vejo que, olhando do nosso contexto, né? O Brasil não perde em nada para as principais indústrias de defesa e segurança no resto do mundo, né? Nós temos boas tecnologias, nós temos bons produtos, né? A gente precisa ser mais patriota todos os dias nas nossas empresas, no nosso dia a dia. E eu entendo também que soberania não se importa, soberania se constrói, né? E essa construção ela tem que começar da gente, da nossa indústria, que é uma indústria que já foi fraca, hoje é uma indústria forte, e a gente tem que se fortalecer e se robustecer dia após dia. Ok. Bom, gente, muito obrigada, Dr. Novas, sempre um prazer falar com o senhor, Vitor. Em nome da ABIND, agradeço profundamente a presença de ambos, com as suas valiosas experiências, contribuições, conversas como essas que nós estamos tendo hoje, são essenciais para subsidiar e abrir discussões estratégicas e relevantes para impulsionar o desenvolvimento do nosso setor. E você que nos acompanhou neste episódio de estreia de Segurança e Defesa em Foco, nosso muito obrigado. Continuaremos monitorando os desafios do setor e buscando essas novas soluções. Não deixe de seguir o nosso canal ABINDcast nas nossas plataformas. Muito obrigada, nos vemos no próximo episódio.